Pergunta pra... De cada 100 que tu perguntar na rua o que significa apocalipse, eu acho que 95% vão te dizer fim do mundo, destruição, desgraça. E poucos esclarecidos vão te dizer não. Né? Popularmente o conhecimento é uma coisa inválida. A realidade, né? Revelação da palavra apocalipse. Então a mitologia é a mesma coisa. Pergunta pra maioria, o que é uma mitologia? O que é mito? Ah, mitologia grega, centauro, coisa e tal. Então tudo que é mitológico é fantasioso. Não, senhor. Não, senhor. Mitologia é uma história relatada. Né? Vocês lembram dos caçadores de mito? Né? Então o mito é plausível, ele é comprovável. Não, olha, pô, a gente fez experimentos aqui, cara, e realmente, absolutamente correto, né? As possibilidades disso ter acontecido na comprovação, na reprodução científica, totalmente plausível. Pode realmente ter ocorrido, né? Possivelmente seja verdade. Não, tentamos fazer de todas as formas, com vários experimentos, e os resultados foram sempre negativos. Ou seja, mito detonado. Né? Então, ou seja, o mito em si não é real ou falso. Pode ser ambos. O mito é um fato narrado. Aí cabe, né, as pesquisas, coisa e tal. Então, gente, a gente dá muita atenção para algumas coisas que nos colocam. Então, como a gente cresce ouvindo mitologia, isso é mitologia, isso é mitologia. Não dá bola para isso que não tem fundo científico verdadeiro nisso. E a gente está comprovando agora que não é bem assim. Então a gente tem que parar com essa realidade empurrada, essa pseudo-realidade empurrada goela abaixo da gente, através dos métodos, da metodologia arcaica de ensino, da metodologia prussiana, que nos leva a ser doutrinado para pensar dentro de uma caixinha, dentro de uma forma, a pensar o que querem que tu pense e não o que realmente tu deveria pensar para te libertar. Aí a questão toda é, tu quer te libertar? Mas se libertar do quê? Ok, querida, vamos voltar naquela tecla. Se libertar do quê se tu não sabe que é escravo, né? É complicado. Então, gente, falamos bastante, falamos sobre a Vulgata, só para, né, voltar lá atrás. Então a Vulgata foi o livro escrito por Jerônimo, a mando de Damaso, sob os comandos do Constantino, lá quando fundou a Constantinopla, ali em 300 e 400 depois de Cristo. E a Vulgata, então, lá é uma reunião, né, de todas as escrituras que eles tinham lá, que eram as escrituras aramaicas em grego e hebraico. Né? Então esse Jerônimo, que era um cara que se entendia com todo mundo, que a gente voltou lá naquela parada agora do que os próprios apóstolos estavam brigando, falamos da perseguição dos gnósticos, né? E esses livros que foram tirados, foram considerados apócrifos e que nos levariam muito mais perto da realidade, esses dois livros que foram tirados da Bíblia, do que todo o resto que realmente está lá. Tudo que está na Bíblia nos faz ficar andando em círculos. Tu só vai ter o entendimento que dali quando tu levantar a cabeça dali e começar a ir mais profundamente. Mas da onde vem a Bíblia? Por quem foi escrito? Da onde ela foi inspirada? Que inspiração divina é essa? Então, querem chegar um pouco mais perto? Quer discutir a Bíblia? Quer botar uma Bíblia em evidência, uma discussão? Saiba sobre o livro de Enki. Cara, se tu entrar num discurso, né? Senão tu vai estar que nem na campanha presidencial lá onde o cara fala, e a questão de Alepo, e o cara vai lá e diz, hã? O que é Alepo? E aí pegou mal pra caramba, o cara vai pra um debate e não tá informado, meu querido. Então assim, ó, tu quer debater sobre a Bíblia, tu quer debater sobre o que tá lá, coisa e tal, pesquise as origens. Tenha conhecimento de causa, que nem quando eu falo mal, desculpa. Mas quando eu falo mal do Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, né, o espírito dele vai ficar louco, aí daqui a pouco eles vão mandar os soldados do inferno dele lá vir aqui me prejudicar. Mas eu sou protegido, porque eu vibro positivo. Então é o seguinte, assim, ó, eu acho uma grande baboseira e li o livro do início ao fim para dizer que, na minha opinião, é uma grande bobagem, que devia ser extinta da face da Terra. Mas li para falar com conhecimento de causa. Por que tu fala mal do A Arte da Guerra de Sun Tzu? Porque eu li, e de acordo com tudo que eu sei sobre o universo, coisa e tal, cara, é um livro que te leva na direção oposta do que deve ser. Tá entendendo? Mas o grande empresariado, a grande comunidade empresarial recomendam esse livro. Então o que é esse livro? Esse livro te ensina a ser um predador numa selva de pedras, é isso que tu quer? Então assim, ó, tu quer falar sobre a Bíblia, ok? Estuda o livro de Enki, fala sobre a Bíblia com conhecimento de causa. Estuda sobre os concílios, estuda sobre vai lá e lê o livro de Enoque,
entendeu? Procura saber sobre os gnósticos, sobre o que nesse último reduto que eu comentei antes lá, dos gnósticos, ao sul da França, Montanha dos Pirineus, Castelo de Montsegur, foram encontrados lá os registros sobre as filosofias, as crenças, né? Sobre as experiências, as vivências e o aprendizado desse pessoal dos gnósticos, né? E lá fala sobre os arcontes, entendeu? E esses arcontes que são narrados lá, eles são narrados da mesma forma por outras culturas, dando nomes diferentes, mas a mesma situação. O Yuri Fragoso, que brilhantou o nosso programa com a sua presença, com a sua cultura, a sua sabedoria aqui, e nos colocou sobre isso, aliás. Yuri, grande abraço e espero tê-lo de novo em breve para falar do teu segundo livro. Estou ansioso e curioso. Obrigado pelo primeiro, muito legal. E assim, ó, então, pessoas fazendo trabalho maravilhoso, fazendo trabalho de pesquisa, né, trazendo os fatos, botando assim, para que as pessoas tenham acesso a isso agora. O Yuri não vai lá dar uma machadada na tua cabeça para botar o troço lá dentro, ele escreve o livro, lê quem quer. Eu também, eu tô aqui, eu tô fazendo meu material, botando aí, cara, assiste quem quer, raciocina quem quer. Né? Eu até gostaria, assim, não toma isso como verdade. Como o próprio Jean Val Elan sempre fala, que é um cara que me inspirou muito, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje, grande parte se deve a ele, por causa da metodologia, da maneira como ele coloca coisas interessantíssimos assuntos. Jean Val Elan, recomendo. Procurem lá o Drama Cósmico de Vishnu, o Drama Cósmico de Javé. Procurem lá o Fator Extraterrestre. Vários livros muito bons do Jean Val Elan, sem falar na quantidade enorme, imensa de palestras que ele tem, né, do grupo dele. Lá me fugiu o nome do grupo agora. Mas um trabalho maravilhoso. E primeira vez que eu vi falar o nome Zecaraya City das placas cuneiformes foi através do Jean Val Elan que me fez ir pesquisar. Aliás, o Jean Val, por acaso, caiu um vídeo dele que eu vi, achei tão interessante, comecei a buscar e aquilo ali me levou a uma profundidade de pesquisa que levou a outro patamar de conhecimento. Então eu recomendo, eu acho que quando tu lê uma coisa que faz bem pra ti, que te abre os horizontes, que te dá embasamento para tu pensar fora da caixinha de uma forma diferente, chegar a conclusões mais objetivas, que te satisfazem mais dentro da tua lógica. Tem um cara que raciocina, tem um cara que junta o 2 mais 2, tu quer chegar no 4, não quer que os caras te deem o resultado mastigado. Tu quer tu fazer a equaçãozinha e chegar no resultado final. Sabe? Chega aqui, cara, tem essa equação aqui, o resultado é 25. Tá, mas quais são os fatores? Não te interessa os fatores, o resultado é esse, entendeu? Então assim, ó, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos pesquisar, vamos buscar. Falamos hoje sobre a Vulgata, que foi aquele livro de novo, acho que é a terceira vez que eu entro e começo a dar volteios e acabo não me fixando. Vulgata, primeira versão da Bíblia, é o livro em latim, é o resultado da junção do Concílio de Nicéia, do que eles decidiram o que era importante e o que não era, independente de quais os propósitos e objetivos deles, mas eles decidiram o que era importante, o que poderia chegar ao conhecimento da população, o que não deveria chegar. O que eles tentaram nos esconder, livro de Enoque, os gnósticos e coisa e tal, e aí começa a corroborar com um monte de outras informações que tu tem, com o próprio livro de Enki, Então, pessoal, o negócio procura estudar realmente para tu ter esclarecimento. Fica qualquer coisa, pessoal, de novo, entre em contato, faça alguma pergunta através da minha esposa, a Mariana, que a gente sempre dá um jeito de interagir. A internet aqui onde eu moro, onde a gente tem estúdio, é uma coisa realmente bem problemática, então eu dependo desse apoio substancial da Mariana. Beijo, querida. E vamos adiante nesse trabalho que a gente está fazendo para tentar fazer com que as pessoas pensem. Não queremos levar nenhuma realidade absoluta para ninguém, a gente quer que as pessoas pensem, a gente quer dar mais informação para que as pessoas cheguem a algum lugar. Entendeu? Então espero que isso tenha sido útil, peço desculpa a qualquer pessoa, sem a ofensa de ninguém, e vamos deixar bem claro, se alguém estiver assistindo e isso bater fundo é porque se alguém está procurando realmente. Então, cara, falo-lhe ao coração, meu querido. Entendeu? Falo com sinceridade, falo no intuito de formarmos um mundo melhor, de que a realidade, de que a verdade seja explícita, seja ao alcance de todos, para que ninguém mais seja enganado. Quanto menos gente enganada, mais gente feliz, mais gente que não cai em armadilha. Entendeu? Então esse é o grande propósito. Não me cabe aqui ofender, julgar ninguém, tentando sempre fazer o melhor,
né? O objetivo sempre é positivo, não é brigar com ninguém. O meu objetivo é que as pessoas tenham entendimento, que possam viver em paz numa vida mais plena, mais feliz. Então fica aqui o apelo, apelem à bondade dos seus corações, vibrações positivas. Fiquemos com Deus. Quando eu me refiro a Deus, eu não estou falando do Deus bíblico, não estou falando do Deus que pede para o Abraão dar uma facada no filho, não fico falando no Deus que ficou fazendo o povo andar por 40 anos no deserto, entendeu? Que mandou matar outras tribos. Esse é o Deus problemático, que é o Javé, que se vocês forem pesquisar, leiam lá o drama cósmico de Javé do Jean Valjean, que vocês vão entender do que eu estou falando. Meu Deus, esse cara está falando mal de Deus, de Deus. Não, gente, eu simplesmente descobri, constatei, através das pesquisas, que o Deus bíblico, aquele ali, não é bem aquele ser supremo, onipotente, onisciente, entendeu? Então, sem ofensa a ninguém. A gente só mudou o nível. O Deus que eu continuo crendo, que a minha fé continua cada vez mais forte, a gente passou só a chamar, né, de a fonte criadora, a verdadeira fonte criadora, a primária, que é aquela que realmente criou tudo. Esse ser que criou esse nosso mundo desequilibrado, onde o leão tem que matar a gazela, porque senão ele morre de fome. E a gazela tem que morrer, senão o leão morre de fome. Então tem um desequilíbrio aí, gente. Ele não pode dizer a natureza é perfeita. Não é perfeita, gente. Assiste o Animal Planet. Em vez de trouxe, mas Deus fez assim. Pô, mas então no conceito de bondade, quando tu vê um crocodilo destroçando, não bate, gente. Né? É meio confuso. Tá questionando Deus? Não, eu não tô questionando Deus, gente. Eu tô constatando que tem algumas coisas que não batem. Quando a gente pensa no Deus, no Pai amoroso que Jesus falava, no Pai que perdoa, que é compreensível, coisa tal, tu não consegue atribuir essas características, essas qualidades a um ser que é invejoso, a um ser que cobra louvor, a um ser que se ira, a um ser que faz tudo aquilo que a gente vê, que eles precisam fazer até uma nova versão, um Novo Testamento, porque o Velho Testamento, o filme de Deus, tá meio queimado, ele é meio violento, ele é meio bravo demais, né? E daí as pessoas, no seu coração, na questão da bondade, começam a dizer, opa, peraí, olho por olho, dente por dente, né? Ou quando tu vê essas religiões que pregam que tem que matar os impuros, que eles têm que ser teus escravos porque tu é uma raça superior. Cara, qualquer um que tem um pouquinho de ciência te dispara um alarmezinho vermelho ali dizendo, não é bem isso que eu sinto. Cara, se tu bate essa sinetinha vermelha ali, tu também tem essa compreensão de que tem alguma coisa errada, parabéns pra ti. Tu tá acordando, o teu nível de percepção tá ficando mais profundo, meu querido, que bom. Infelizmente tu vai ter algumas decepções, tu vai constatar que algumas coisas não são bem o que tu queria que fossem, mas depois disso, né, depois de tu descobrir a grande doença, tu procura pelo remédio e te cura. Então, né, melhor do que tu não saber que tá doente, né? Então, gente, vamos adiante. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus, a grande força criadora do bem, da paz, do amor universal. E é isso aí. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto?
Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananokes. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Ananokes, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa. Porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananokes. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz, basicamente, que mais de 400.000 anos atrás, esses Ananokes vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananokes e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva, provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananokes retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes.
Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruch nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruch diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da Terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananoques ou gigantes celestiais estão voltando.